Olá, bom dia, crianças. Que alegria poder estar aqui nesta manhã com vocês, nesta manhã de domingo, né? Para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Amém? Antes de começarmos, eu vou fazer uma oração e vou pedir para que você feche os seus olhos. Amém? Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa na tua presença. Te agradecemos pelo canal Raminhos da Videira, aonde o Senhor tem sido um instrumento de bênção na minha vida, na vida dessas crianças. Meu Deus, temos aprendido tanto, Senhor, através da tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Então, Pai, eu peço que neste momento o Senhor venha falar comigo. Venha, Senhor, falar com essas crianças, que nós possamos ser edificadas, renovadas, transformadas através da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada criança, proteja, livra de todo mal, abençoa cada lar, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, crianças, hoje nós temos um assunto bem interessante para falarmos, né? E o tema da nossa aula é Aprendendo com o Rei Jesus. Antes de eu ler a Bíblia, eu queria fazer uma pequena reflexão aqui, né? Nessa semana, quando eu estava meditando na Palavra de Deus, e eu comecei a pensar se em alguma história infantil ou se em algum contos de fada existiu algum rei que serviu os seus criados, né? E eu não achei nenhuma história infantil, nenhum contos de fada dizendo que algum rei tenha servido os seus criados, né? Porque pela lógica, pela ótica, né, nós, né, no caso aí, as pessoas que têm que servir o rei, né? O rei é que tem que ser adorado, o rei é que tem que ser servido, né? Mas eu nunca vi um rei servindo alguém. E essa passagem que eu vou ler hoje, que está em João capítulo 13, fala do rei Jesus. Do rei Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha que interessante, né? Senhor, Deus, Rei, Criador de tudo, e ele começa ali a lavar os pés dos discípulos. Então vamos ver isso de perto? João, capítulo 13, no versículo 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha que interessante, crianças, essa passagem é linda, né? E como a gente aprende com Jesus. Se nós começarmos a ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, né, nós aí conseguimos ver a passagem de Jesus aqui na Terra. E que coisa fantástica, que coisa linda, né? Quanta sabedoria, quanto amor, como eu aprendo com Jesus e como eu percebo que eu preciso mudar. E é interessante que Jesus, sendo Rei, Senhor, né? Criador dos céus, da terra, do universo, Ele me fez, Ele criou vocês com tanta perfeição. E Ele vai lá e Ele tem um ato de humildade, Ele se humilha ali e Ele lava os pés dos discípulos.
E como eu falei, pela ótica aí, né? Pela lógica, o certo é o quê? O rei ser adorado, o rei ser servido. E Jesus não. Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com todo o seu senhorio, ele vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos. Que coisa linda, né? Como a gente aprende aí com o Rei Jesus. E um outro fato importantíssimo que eu quero chamar a atenção de vocês, crianças, é que naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha Uber, né? Não tinha táxi, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada disso. E os cavalos, eu creio que era só para os soldados romanos, né? E então, para se locomover de um bairro para o outro, tinha que ir andando. De uma cidade para outra, tinha que ir andando. Agora vocês imaginam, eu aqui moro no Jardim Imperador, saindo daqui andando e indo para a igreja a pé. Que horas que eu ia chegar na igreja? Eu saindo daqui da minha casa e indo para Suzano, no sítio do pastor, a pé. Quantos dias isso não ia demorar? Ou eu saindo daqui da cidade de São Paulo, indo para Santos, na praia, a pé. E outro fato interessante, crianças, é que não tinha tênis, não tinha bota, né? Não tinha sapato fechado. Era só a sandália, né? E vocês imaginam as pessoas se locomovendo de uma cidade para outra, demorando dias aí para chegar no local que elas gostariam de estar, e a pé, né? Imagina como o pé fica, como o pé ficava, sujo. As unhas provavelmente deveriam ficar cheias de pó, de sujeira, pretas, né? A sola do pé deveria ficar áspera, grossa, aquele pé feio, né? Sujo. E antigamente, né, nessa cultura dos hebreus, eles tinham esse costume, ao chegar em algum lugar, já lavar os pés, era um costume deles, era da cultura deles, fazia parte da vida deles, isso. Exatamente por conta de toda isso que eu estou falando para vocês, de ter que ficar horas e horas andando de uma cidade para outra, de um bairro a outro. Então eles já chegavam no seu local e já lhe lavavam os pés. E Jesus, ele ali começa a lavar os pés dos discípulos, né? Porque ali eles estavam preparando a ceia. Eles tinham viajado vários dias e eles chegaram num determinado lugar para partilhar da ceia do Senhor, como a gente faz hoje também. Eu creio que vocês já devem ter visto isso na igreja, né? Que a gente come o pãozinho, simbolizando o corpo de Cristo, e toma o suco da uva, representando o sangue de Cristo. E eles iam ter essa cerimônia, porque era a chegada da Páscoa, né? Então eles ficaram ali dias de viagem, chegaram num determinado lugar, então eles iam se alimentar primeiro, depois ia ter a ceia do Senhor, né? E ali, antes de tudo isso, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus sendo rei, sendo Senhor. E eu tenho 3 pontinhos, 3 lições que eu aprendo com essa passagem de Jesus, crianças. E o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês, e que eu aprendo com vocês, é o ato de humildade que Jesus teve. Ele teve um ato de humildade lavando os pés dos discípulos. Ele sendo rei, ele sendo Senhor, ele tinha que ser servido, ele que tinha que ser adorado. Não, ele vai lá e se prostra e começa a lavar os pés dos discípulos. Vocês já imaginaram essa cena? Um rei fazendo isso? Né? Que coisa linda! O ato de Jesus. Como eu aprendo com Jesus nessa lição, né?
ele mostra que ninguém é melhor que ninguém, que nós não somos melhores do que ninguém, maiores do que ninguém, né? E que nós devemos ser humildes, nós devemos ter um espírito humilde, né? Porque muitas vezes, crianças, a gente acha que é melhor que uma criança por causa que nós estamos melhores vestidos, ou porque a gente ganhou um presente diferente, né? Eu sou professora e eu vejo muito isso na sala de aula, eu dou aula para crianças de comunidade, então eu vejo essa diferença, né? Esse desprezo muitas vezes que uma criança tem com a outra. E muitas vezes nós que somos cristãos nos deixamos nos levar por estas situações, né? Às vezes simplesmente com um olhar nosso a gente acaba menosprezando uma criança, um amiguinho da escola, né? Um priminho, enfim. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo como Jesus, ele se humilhou ali, né? Ele sendo rei, sendo senhor, ele começou a lavar os pés dos discípulos. O segundo ponto é o amor, né? Por que o amor? Porque Jesus, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, ali num ato simbólico, Jesus, ele ama os discípulos, né? Ele tem um ato de amor, de compaixão, de perdão. E aquela simbologia de lavar os pés dos discípulos era mais do que lavar os pés dos discípulos. Porque ali eles estavam na ceia do Senhor, eles iam participar da ceia do Senhor. Depois daquele evento ia ter a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, depois a ressurreição de Jesus e depois a volta de Jesus aos céus. E depois da volta de Jesus aos céus, ia começar um novo tempo na vida dos discípulos. Então aquele ato ali era como se Deus estivesse renovando a pureza que vem apenas de Cristo na vida dos discípulos. Aquele ato era uma simbologia, porque significava muito mais. E só lava os pés, só serve alguém, ao próximo, quem ama. Não tem como eu servir ao meu próximo se eu não tiver amor no meu coração. Então Jesus ali, ele tem um ato de amor. Ele derrama amor sobre os discípulos. Ele derrama perdão, ele derrama compaixão, né? Tendo esse ato. E o terceiro ponto, crianças, porque um liga o outro, né? O terceiro ponto é servir. Servir quem? Servir o meu próximo. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio para ser reconhecido, para ser servido, para ser adorado. Ele já tinha tudo isso no céu. Ele já tinha o seu trono de poder e de glória no céu. Ele já era adorado 24 horas pelos anjos no céu. Tanto que tem uma passagem que Jesus aqui na terra, os anjos descem para o adorá-lo, né? Que foi até a passagem de Jesus quando foi tentado no deserto. E depois que passou a tentação, os anjos veio e o adoraram. Ele não veio ser reconhecido, porque ele já tinha todo o reconhecimento dele no céu, no seu trono de glória e poder. Jesus, ele veio aqui nesta terra para servir, para mostrar para a humanidade que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Que existe salvação, que existe amor, que existe perdão, que existe compaixão através de Jesus. Ele veio com uma missão aqui na terra. E ele cumpriu essa missão com muita sabedoria, com muita exatidão, né? Com muita graça. Então o que eu aprendo aqui, criança? Que eu e você também temos que servir. Servir quem? O nosso próximo. Amar o nosso próximo. Falar de Jesus para o nosso próximo. E olha que interessante, crianças.
Nessa passagem de Jesus, ele fala assim, vos dei exemplo de como eu fiz, assim vós também façais. Ele não simplesmente falou para nós fazermos, ele ainda deu um exemplo de como nós temos que fazermos. Ele falou que nós temos que fazer igual a ele, e ele ainda deixou um exemplo para que nós possamos fazer igual. Que coisa linda, né? Então, crianças, é isso. O primeiro ponto é humildade, o segundo ponto é servir, aliás, o segundo ponto é o amor, né? O amor de amar, o amor de perdoar, o amor de renovar a pureza que vem apenas de Cristo, né? Porque ali Jesus estava preparando os discípulos para um novo tempo. E terceiro, servir. Servir a Deus, servir ao meu próximo, né? Servir o reino de Deus. E é como eu disse em outras aulas, só faz o reino de Deus, só serve quem ama. E é interessante, crianças, que o amor, ele não é uma coisa que você dorme hoje e amanhã você acorda cheio de amor. Não, não é um passe de mágica, mas o amor é uma escolha. Eu escolho amar, né? Então, isso é importante. Escolha sempre amar, né? É mandamento. Mandamento primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Às vezes a gente tem a escolha de não amar, de não perdoar, de ficar com mágoa. E isso só vai trazer problemas para nós mesmos, né? Mas se eu tenho a opção de amar, então ame. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas é uma escolha que eu e que você, nós podemos fazer. Então, crianças, assim como Jesus, eu vos dei exemplo de como eu fiz, assim que nós também possamos fazer. Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, porque a minha vida edificou demais. E eu já tenho o tema para a próxima aula, se nós estivermos online ainda, vai ser Aprendendo com o Rei Jesus, parte 2. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu domingo, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Um grande beijo.